Viva Bem, Viva Bem. Apresentação, Catherine Giovanessa. Quintou, galera! Ótima noite para você que está em casa, no carro, no trabalho, pela internet, no aplicativo do Viva Bem, nos sites vivabem.ap, ondasfm.com.br, no nosso Insta, @Viva Bem na Rádio Ondas. Pelo OK TV, Soul TV, onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Voltamos aqui com o Viva Bem. Agora eu tô aqui com o naturólogo Maicon Rocha, ele que trabalha no Núcleo Pix aqui de Cabo Frio. Boa noite, Maicon. Boa noite. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu. Maicon, agora eu quero que você me explique uma coisa. Qual a diferença de naturólogo para naturopata? Você já até falou comigo em off, mas assim, os nossos ouvintes, internautas e telespectadores não sabem. Certo. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. A diferença básica entre naturologia e naturopatia está na formação, né? O naturólogo, ele é uma graduação base e a naturopatia, ela é uma especialização, né? Existe até uma equivalência entre naturopatia, a naturologia brasileira, né? E a naturopatia estrangeira, porém no Brasil a gente tem como naturopatias especializações. Bom, Maicon, e como você é naturólogo, com certeza você não trabalha prescrevendo os remédios que a gente fala assim, os comuns, né? Sim. De uma forma até errada, porque o comum seria o que é natural, não que é industrializado. Mas como é o tratamento com um naturólogo? A pessoa que chega até você para se consultar, como que você trata essa pessoa? Então, o princípio, né, do atendimento em naturologia é a gente ter uma escuta acolhedora, né, e através dessa escuta, através de uma boa anamnese, a gente conseguir perceber quais são os aspectos dentro da complexidade da pessoa, né, levando em consideração a sua saúde física, emocional, mental, espiritual, para a gente conseguir, através das práticas integrativas e das práticas no geral, ir direcionando a melhor forma de tratamento, né? Todo tratamento, ele é sempre individualizado. Então, no caso, você cuida do indivíduo como um todo. Isso, como um todo, né? A gente parte do princípio que saúde não é ausência de doença, né? É muito mais do que isso, né? Precisa você saber em que contexto social aquela pessoa está inserida, né? Como que é a convivência dela dentro do seio familiar. Tudo isso influencia para a pessoa ter uma qualidade de vida boa ou não, né? Então, dando esse suporte com essa visão, né? Tanto que, inclusive, o processo terapêutico com o naturólogo, a gente não chama o indivíduo de paciente, nem de cliente, né? Nós denominamos como interagente. Interagente? Isso. Nossa, não conhecia esse termo, interessante. O processo de interagência, ele é justamente baseado nesse pensamento, né, de que o indivíduo, essa relação terapêutica, ela tem que ocorrer através de uma troca entre o naturólogo e o interagente, né, e o terapeuta, o naturólogo, ele só é corresponsável pelo processo, né, terapêutico dele, né. O interagente, ele não está na posição de passividade, né? Ele tem que entender o processo dele, ele tem que ser autônomo nas escolhas também, né? No sentido de direcionar aquilo que ele melhor entende como que vai ser positivo. Existe essa troca entre o naturólogo e o interagente. No caso, Maicon, quando a pessoa chega para uma consulta com você, depois de avaliar, né, o interagente, você encaminha ele para as terapias integrativas? Como é a questão de um check-up, né, no caso de um naturólogo? Então, na verdade, o naturólogo, ele é habilitado a aplicar as práticas integrativas. Então, no geral, eu só vou fazer essa indicação
quando é alguma prática que eu não detenho domínio, né? Mas faz parte da formação do naturólogo atuar com medicina tradicional chinesa, com aromaterapia, com terapia floral, inúmeras práticas. Inclusive tivemos formações de naturólogos, inclusive que tinha xamanismo na grade curricular. Que bacana. Então, assim, é bem ampla a gama de práticas que o naturólogo pode utilizar dentro da sua terapêutica. Eu não sei se eu vou falar certo agora, mas na primeira consulta, é consulta mesmo que fala? Sim. Pode ser? Então, na primeira consulta, se eu fosse numa primeira consulta com você ia primeiro fazer uma anamnese? Sim. Para ver o que eu estou sentindo, qual é a causa daquilo, para depois aplicar alguma técnica, correto? Isso, correto. E essa técnica, no caso, só seria aplicada numa segunda consulta? Não necessariamente. Não? Não necessariamente. Tudo vai de acordo, né, com como vai se desenvolver ali esse atendimento. A gente percebe que muitas das vezes o que mais a pessoa precisa é de um atendimento acolhedor. Né, de uma escuta acolhedora. Então, muitas das vezes, esse primeiro atendimento, ele acaba se estendendo muito, essa anamnese, e acaba prejudicando a aplicabilidade de alguma técnica. Então, no geral, estou falando por mim, né, num primeiro atendimento, eu priorizo a anamnese para eu conseguir, né, perceber o máximo de coisas, o máximo de aspectos que precisam ser trabalhados, né, se a pessoa tem alguma questão pontual, alguma dor física, né, a gente vai direcionar num primeiro momento o tratamento para aquilo, porque não adianta eu querer abordar questões emocionais, né, questões sociais, se a pessoa ela tá com uma dor muito aguda naquele momento, ela não vai se dedicar ao processo como deveria, né? Então a gente tenta enxugar ao máximo aquela dor num primeiro momento, para daí conseguir acessar os outros campos que fazem parte da complexidade da pessoa. Então, no caso, na primeira consulta, né, a pessoa tem que ser o mais aberta possível. Para que você possa, porque tem gente que gosta de esconder. Sim, isso é muito comum. Tem gente que gosta de esconder, eu sei disso. Isso é muito comum, inclusive essa confiança dentro do processo terapêutico, na verdade a gente vai conseguindo alcançar ao longo do próprio processo. Porque muitas das vezes existem aspectos muito pessoais que a pessoa não se sente aberta para participar daquilo. Então ela precisa realmente criar confiança no naturólogo, né? Para ela ir aos poucos se abrindo. Claro que a gente tem mecanismos de conseguir perceber, né? As coisas que estão ali bem guardadinhas, né? Às vezes a gente precisa usar a mão de uma arte integrativa, né? Onde a pessoa vai ali mesmo sem ela saber, ela acaba exteriorizando aspectos que estão às vezes bem guardadinhos lá dentro da psique dela. Então tudo isso, quando a pessoa não consegue verbalizar, a gente utiliza como ferramenta de diagnóstico. Homem e mulher, tem uma diferença, todo mundo fala que o homem é mais difícil de se cuidar. De fato é verdade. É verdade. A gente até vê o maior público que a gente tem no Núcleo Pix hoje em dia são mulheres. Mulheres. E por que o homem tem tanta resistência? É uma questão, às vezes, muito Você que é naturólogo, você é homem. E assim, por que é tão difícil o homem se cuidar, gente? É muito cultural, porque culturalmente é ensinado que o homem, ele não tem direito a acessar as suas emoções. Quando o homem não tem direito a acessar as suas emoções, ele dificilmente ele consegue se compreender, se conhecer de fato, né? E daí ele acaba fechando as portas para uma série de coisas do próprio ser dele, né? Então essa coisa de você se cuidar é demonstrar de alguma forma, né? Fica ali gravado no inconsciente, é demonstrar de alguma forma que você tem uma fragilidade. E na nossa o homem, não é permitido o homem demonstrar. Na nossa cultura. Exatamente, na nossa cultura não é permitido o homem demonstrar alguma fragilidade. Então eu acredito que muito mais por isso, né? É necessário ainda a gente conseguir evoluir bastante nesse sentido, né? O ser humano,
Antes de você ser homem, antes de você ser mulher, você é ser humano. E, Maicon, quando a gente vai num médico sem ser um naturólogo, ele passa, quando vai passar um check-up, ele passa o exame de sangue, exame de urina, enfim, né? Sim. E você? Se eu fosse numa consulta com você, eu preciso de um check-up. Como seria esse check-up? Então, aí eu vou analisar energeticamente, né? Como que tá fluindo as energias no seu corpo, e aí a gente tem algumas ferramentas que pode utilizar. Eu costumo utilizar o Rio Doraco, por exemplo, que é um aparelho que a gente faz a medição de como que tá fluindo a energia nos meridianos. Isso dá pra gente um gráfico que vai mostrar onde que tá tendo um excesso energético, onde está tendo uma deficiência, e isso tudo nos auxilia a direcionar, né, a criar um plano estratégico de tratamento, né? Você pode usar como diagnóstico a parte de iridologia também, né, que é a análise da íris, né, e a maneira como as proteínas se dispõem na íris, isso já dá um indicativo do que você tem de fragilidades na sua constituição. Então a gente já consegue fazer um plano de atuação nesse sentido, né, e daquilo que você ainda pode desenvolver, do que você já desenvolveu. E a iridologia, ela tem seus aspectos físicos e psíquicos. Então a gente consegue ter uma atuação muito boa nesse sentido. Além da própria radiestesia, que a gente consegue utilizar para medir os fluxos energéticos. Mas aí não seria na primeira consulta? Não. Não necessariamente. Não seria, geralmente não é. Geralmente não é. Porque tem a anamnese, essas coisas, né? Tem todo esse processo, porque a anamnese demora. Sim, bastante. Demora bastante. Já passei por algumas, sei como é que é. Demora pelo menos uma hora e pouquinha, né? E como tem outros pacientes, tem que obedecer aquele critério de tempo. Exatamente, tanto que até por conta disso, né, e a gente prezar por um atendimento de qualidade, não tem como, é inviável que os atendimentos eles demorem menos de uma hora. Né? Porque senão você não tem como. Então, principalmente o atendimento com você, que é naturólogo, porque tem que demorar, requer mais tempo. É diferente de você chegar, por exemplo, numa clínica, né? E, eu vou no ortopedista, o cara só vai cuidar dos seus ossos, você vai num gastro, é só questão do estômago, enfim, são coisas bem pontuais. Sim, a abordagem do naturólogo, ela é muito mais complexa, né? E por isso demora mais tempo. Exatamente. Bom, Maicon, como você falou, você consegue avaliar numa consulta sua a questão energética, né, do interagente, é isso? Isso. Olha, aprendi, gente! Viu? Primeira vez que eu escutei, já aprendi. Interagente. Aí, nessa primeira consulta, né? Quando você avalia tudo, aí você, olha, no seu caso, você precisa de umas sessões de barras, de umas sessões de acupuntura. É assim? Como que é a prescrição disso? A pessoa curiosa toda a vida, né? Como é a prescrição disso? Normalmente, eu não utilizo técnicas isoladas. Entendi. Entendeu? É tudo em conjunto. Exatamente. Eu sempre vou utilizar técnicas que possam potencializar, né, uma a outra, né? Porque se a gente vai perceber que existem técnicas que vão atuar de um nível mais sutil para o físico, diretamente. Tem outras técnicas, outras práticas que vão atuar mais diretamente do nível físico para o sutil. Então, a partir desse entendimento, quando a gente consegue, de fato, enxergar essa complexidade, a gente consegue também direcionar um plano de tratamento onde a gente vai utilizar essas técnicas de maneiras associadas, né, para a gente conseguir obter um melhor resultado. Então, até o pessoal, né, os interagentes que passam comigo no núcleo estão acostumados que muitas das vezes numa mesma sessão eu utilizo a acupuntura, eu utilizo a auriculoterapia, eu utilizo cromoterapia, faço algum estímulo olfativo, né? Nossa, é um combo. Tudo no mesmo atendimento. Eu vou ficar o dia inteiro lá. Pode, Maicon? Pode. Vou ficar o dia inteiro lá, e aí? Pode. Davizinho também, Davizinho chega lá, ó. Nossa, é o seguinte, Maicon. Tô aqui fazer um check-up. Davizinho, você vai ter que ficar uma semana aqui. Ai, carinha. Não é isso, Julinha? O cara que procura, assim, regularmente o médico, né?
Tá vendo, Maicon? Tá vendo como é que é difícil? E você procura o médico regularmente? Então, eu não vou dizer pra você que... Peguei Maicon agora, peguei Maicon. Mas eu tenho a facilidade, né, de conseguir, não procuro o médico porque eu sempre... Você consegue se cuidar através... eu procuro me cuidar no meu dia a dia com as práticas que eu detenho conhecimento, né? Quando eu não consigo aplicar em mim, eu procuro terapeutas parceiros que possam me auxiliar nesse processo. Então, para mim, de fato, o médico é sempre a última opção. Ah, tá vendo, Davizinho? Porque ele já se cuida e ele procura os parceiros dele. Então, olha, ele saiu muito bem. Ele se saiu muito bem, gente. Dificilmente você vai me ver tomando um Parabéns. Só se for natural. Sempre a minha primeira opção é o natural. E na hora de prescrição de um medicamento, você prescreve medicamento natural? Sim, se for necessário indicar uma fitoterapia, a gente faz essa indicação, né? Ou terapia floral. E tem gente que... Eu até tava falando com o Maicon, gente, em off, e ele falou assim, isso aí, ó, é uma verdade, entre aspas, uma fake news. E as pessoas compraram isso como verdade. Quando a gente fala assim, poxa, eu já escutei muito isso, você deve ter escutado também, que as pessoas falam assim, mas esse medicamento natural demora mais tempo a fazer efeito. E aí, você já escutou isso? Sim, a gente escuta muito e na verdade Todos os dias que a Adriana escuta isso. É uma fake news que de fato foi comprada pela sociedade, né? Se a gente for levar em conta, né, o tempo, né, como eu te falei, o tempo que existe dessa medicina biomédica convencional, né, perto do histórico da humanidade, a medicina convencional ela é um bebê, né? E se a gente não tivesse tido conhecimento suficiente através das práticas tradicionais de cuidado, a humanidade não tinha chegado, né, ao ponto que chegou. Então a medicina, a biomedicina, ela tem o seu espaço, ela tem a sua importância, mas a gente não pode ter isso como única verdade, né? O conhecimento da vovó e do vovô, ele tem a sua importância, sim. Vale a pena. Com toda certeza. Então, um chazinho de... Minha mãe tá escutando agora, ela adora fazer um chá pra gente, né? Então ela coloca assim, limão, alho, nossa, gente, o negócio é bom pra caramba. E aquilo bebe tudo. A gente fica bom. Fica bom. Eu fico boa do resfriado. Claro que fica, né? E tem toda uma psicologia. Você quer morrer? Se você não beber, você quer morrer? Existe toda uma psicologia, né, mãe? Beijo, te amo, mas existe toda uma psicologia. Não é dito, mas normalmente não se diz, né? Mas a maior parte dos medicamentos, eles são elaborados a partir de estudos sobre princípios ativos de plantas, né? O que acontece é que depois, posteriormente, esse princípio ativo é isolado, né? E aí a indústria consegue patentear o princípio ativo num medicamento, coisa que ela não conseguiria fazer com uma planta in natura, porque a planta in natura é um direito de qualquer um ter acesso, né? Então, muitas das vezes se descredibiliza o conhecimento tradicional, né, em prol da venda, do mercado. A gente sabe que infelizmente isso existe. Bom, Maicon, eu vou pedir uma receitinha para você, para quem está escutando a gente, porque chega nesse período, as pessoas acham que não, mas a gente vê isso e é muito comum, muita gente está ficando gripada. Por quê? Tá no ar-condicionado, nosso caso aqui, está no ar-condicionado do estúdio. Quando a gente sai, tá aquela quentura. E geralmente tem gente que sai e entra no ar-condicionado de novo. Isso acaba com a nossa imunidade. Qual seria a receita, uma receita simples, para a gente tomar cuidado e melhorar a nossa imunidade no dia a dia? Você, como naturólogo, pode ensinar isso. Eu costumo dizer assim, a gente pensar a nossa alimentação, a gente é o que a gente come, né? Então, a gente pensar a nossa alimentação de uma maneira mais funcional no nosso dia a dia é uma coisa que já vai ajudar em muito a gente conseguir manter uma imunidade alta. Então, você incluir sempre o alho in natura na sua alimentação. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de
toda refeição minha, eu pico 1, 2 dentinhos de alho ali cru na alimentação. Isso já ajuda. Você fazer isso periodicamente em todas as suas refeições já vai ajudar você a elevar a sua imunidade. O alho é um antibiótico, né? É um antibiótico natural. Né? Você utilizar um limão, você fazer um shotzinho de limão com mel todos os dias, né? Para iniciar o seu dia ali, né? São coisas muito práticas e fáceis. Você colocar uma cebola cru na sua comida, o próprio alho, sempre procurar temperar a sua saladinha com limão, alguma coisa assim, já vai ajudar bastante. Nada de azeite? Azeite, sim. Pode ser? Claro. Ah, então tá bom, né? Um azeitezinho extra virgem. Show de bola. Show de bola. Gente, mãe, olha só. Ele falou em toda refeição alho, tá? Não é de manhã, né? A cabeça inteira do alho, não, né? É um dentinho só, não é isso? A gente tem que falar, Maicon, porque minha mãe é só um pouquinho exagerada e ela toma aqui, ó. Bom, tem que... eu acredito que tudo vai dentinho de alho. A forma de administração é importante. Você ficou vermelho, Maicon. Então, assim, você colocar no meio da sua refeição, muita gente às vezes tem sensibilidade ao sabor picante do alho, então fica ali Nino, maravilhoso de manhã, com água. Nossa, é um escândalo aquilo. Bebe aquilo. Tá me sentindo. Essa não é a minha forma preferida de administrar não o alho, não. Mas tá certo também. Tá certo, não deixa. Tá vendo? Gente, mamãe profunda conhecedora. Olha, falar o seguinte, amanhã ela vai me acordar com um copo inteiro de alho. Copinho de alho. Então aqui, ó, um alho. Bom, gente, olha, tá acabando. Faltou 1 minuto pra terminar o programa. Foi tão bom nosso papo, Maicon. Você volta? Volto, então, volto, tá bom. sim, sempre que... E a gente só começou a falar. Verdade. Só começou, a gente só deu a introdução, tem muita coisa pra falar. Esse menino faz tudo, gente. Não vou sair do consultório dele. Você tem noção disso? Tem que tirar um dia de folga, não é isso? Isso aí, pra conhecer Maicon, tudo. muito obrigada. Eu tô aqui com o Maicon Rocha, ele é naturólogo, ele veio participar do Viva Bem. Eu gostaria que você ficasse à vontade para fazer suas considerações finais. Então, eu gostaria de te agradecer pelo convite, né? Gostaria de agradecer a minha coordenadora do Núcleo Pix, né? Onde eu sou voluntário. E agradecer aos meus colegas, né? Que eu vejo a paixão com que todo mundo atua lá dentro. E, na verdade, isso que me mobiliza tá lá. Trabalhar na saúde é maravilhoso, é uma né? coisa que eu acredito muito, né? E dizer a todos que queiram, né? Saber mais, podem entrar em contato comigo também pelo Instagram, michaelrocha.nato. E estarei à disposição para sanar qualquer dúvida. E gostaria de presentear também com um olhinho essencial. Olha, gente! Opa! Obrigada! Alegria e motivação é o nome desse blend. Nossa, que bacana! Você Obrigada! possa utilizar aí no seu dia a dia. Opa, adorei, gente. Obrigada. Obrigada. Esse foi o Maicon Rocha, naturólogo, que trabalha também no Núcleo Pix aqui de Cabo Frio. Um beijo para toda a equipe do Núcleo Pix. Obrigada, equipe. Viva Bem. Obrigada, Davizinho, Carol, Cleiton, toda a equipe da Editora Comunicação. Obrigada a você, telespectador, ouvinte, internauta do Viva Bem. Um beijãozaço para todos vocês e até amanhã, porque ele quer. Fui! Você acabou de ouvir Viva Bem. Viva Bem. Aqui na Ondas.